Botafogo e Paris Saint-Germain será o próximo encontro entre brasileiros e europeus no Super Mundial. Esse encontro, válido pelo Grupo B, acontecerá amanhã e está rodeado de expectativa. Vamos ver nesse vídeo o timaço que o PSG está preparando para enfrentar o Botafogo amanhã. E analisaremos juntos também se os comandados de Renato Paiva conseguem surpreender o atual vencedor da Liga dos Campeões. E agora que estamos em fase de Super Mundial de Clubes, você pode realizar as suas apostas com segurança e também com ótimas odds na VBET, que é a nossa parceira e também parceira oficial do Botafogo. Na VBET você consegue depositar e sacar via Pix e é uma casa de credibilidade com mais de 20 anos de história. Eles estão com uma promoção agora no Super Mundial que é o Mundial do Milhão. Como que ele funciona? A cada rodada do Super Mundial eles estão distribuindo R$200 mil em prêmios e agora com o início da segunda rodada novamente vão distribuir mais 200 mil. Para você ter a chance de concorrer a essas premiações é simples. Só clicar no link aqui da descrição, criar a sua conta e realizar apostas de no mínimo R$10 em odds mínimas de 1.5. A cada R$10 que você aposta, você ganha 1 ponto e fica com mais chance de ganhar o prêmio. Jogos dos times brasileiros e principais times internacionais é lá na VBET. Se você quiser apostar, lembre-se, tem que ser maior de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Nunca coloque algum valor que depois pode vir a te prejudicar ou prejudicar a sua família. É o Mundial do Milhão na VBET e também aqui no canal Vini Weiner. Momento do Paris Saint-Germain. Não é exagero nenhum nós dizermos que o PSG vive o melhor momento da sua história. Nem quando eles tiveram Neymar, Mbappé, Messi e Ibrahimovic, o time estava tão sólido e tão em alta como está nesse momento. O PSG ele vem de uma temporada na Europa em que ele foi campeão de maneira inédita da Tríplice Coroa. A Tríplice Coroa é você vencer o Campeonato Nacional, no caso a Ligue 1, você vencer a Copa da França e levar a Liga dos Campeões, que sempre foi o grande objetivo dessa gestão do clube e eles finalmente conseguiram nessa temporada, com direito a uma vitória na final sobre a Inter de Milão por 5-0. Então esse não é o PSG mais estrelado das super estrelas, porém é o PSG que como time é o melhor de todos. Então eles chegam no Super Mundial com uma moral absurda depois da temporada que fizeram e mostraram já na partida de estreia que eles não vieram para o Super Mundial para passear. Muito pelo contrário, eles querem competir e encerrar essa fase ganhando todos os títulos possíveis. Eles estrearam no final de semana contra o Atlético de Madrid e enfiaram 4-0 no time do Simeone. Isso é algo que tem que ser valorizado porque o Atlético de Madrid é um time competitivo, em geral é um time que se defende muito bem e mesmo assim o PSG foi amplamente superior e conseguiu essa goleada por 4-0. Eu tinha puxado no SofaScore qual tinha sido a posse de bola do PSG contra o Atlético de Madrid e acreditem, mesmo sendo um europeu contra o outro, o PSG ficou com a bola em 74% do tempo, chegando a trocar quase 800 passes no jogo. Isso é surreal. Eles acabam matando o adversário na intensidade. O time do PSG, eu acho que se caracteriza muito por essa palavra, intensidade. Você não tem as maiores estrelas, mas você tem um time muito coeso, onde todo mundo sabe executar o seu papel muito bem. Quem são os destaques? Ficaria muito complicado eu citar para vocês 1, 2 ou até 3 destaques do PSG. Porque como eu tinha citado, não é um momento em que você tem grandes estrelas como você já teve. Ao mesmo tempo, Neymar, Messi e Mbappé. Nada disso. Hoje o PSG não tem uma grande estrela, um grande destaque, mas tem um time como um todo muito forte. Então eu vou falar sobre o time inteiro. Começando pelo sistema defensivo, eles já começam com um excelente goleiro, que é o italiano Gianluigi Donnarumma. Um goleiro que passa por uma fase incrível, é pegador de pênaltis e tem operado diversos milagres. Contra o Atlético de Madrid não foi necessário, porém, ao longo da campanha que eles fizeram na Liga dos Campeões, ele salvou o PSG por várias vezes. Isso significa que se o Botafogo quiser surpreender e quiser marcar gols, vai precisar caprichar na finalização.
porque na fase que o Donnarumma tá, não é qualquer bola que vai entrar. Outros dois jogadores do sistema defensivo que são fundamentais nesse momento atravessado pela equipe do Luiz Henrique são os laterais Hakimi pela direita e Nuno Mendes pela esquerda. Dois laterais que eu enxergo que estão na primeira prateleira do futebol mundial. E são dois jogadores até muito parecidos. Tanto o Hakimi quanto o Nuno, eles são dois jogadores de muita força física, muita velocidade e que chegam muito no campo de ataque. Então, alguns momentos do jogo, vocês vão ver o Hakimi dentro da área, o Nuno dentro da área, e até por isso eles acabam marcando muitos gols. E na parte defensiva, são dois jogadores muito sólidos também, difícil de serem batidos, principalmente no 1 contra 1. O jogador que está mais em evidência nesse sentido é o Nuno, que ao longo da temporada anulou Mohamed Salah, anulou Lamine Yamal, então qualquer jogador do Botafogo que for para cima dele vai ter muita dificuldade para passar. Eles fecham um sistema defensivo com uma dupla de zaga muito segura, formada pelo brasileiro e capitão Marquinhos e pelo Pacho, que é zagueiro do Equador. No meio campo, eles não têm nenhum jogador super estrelado, mas tem 3 jogadores que eu considero que são completos. Fazem de tudo no meio campo. Marcam, sabem armar, chegam para finalizar. Não à toa, dos 3 jogadores que eu vou falar agora, 2 marcaram na estreia contra o Atlético de Madrid. Esses jogadores são João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. Esses 3 que dão esse ritmo, essa alta rotação para o time do PSG. Principalmente o Vitinha, faz o PSG ficar muito com a bola e vai aos poucos cansando o adversário e ganhando o campo. Então Vitinha e Fabian Ruiz marcaram na estreia contra o Atlético. E o Botafogo tem que ficar ligado nisso. Laterais que apoiam muito, atacantes que são habilidosos, finalizam muito bem, e ainda você tem, vindo do meio-campo, meio-campistas de alta qualidade. No ataque, como eu citei, eles têm jogadores muito habilidosos e de ótima finalização. E olha que eles estão agora no começo do Super Mundial sem Dembélé, que foi o melhor atacante do time na última temporada, e estão sem o Barcola, que por muitos jogos havia sido titular também. Então o ataque que Luiz Henrique mandará a campo contra o Botafogo será formado por Kvaratskhelia na esquerda, Désiré Doué na direita e Gonçalo Ramos como centroavante. É o principal do ataque do PSG? Não, mas ainda assim é um ataque muito bom. Um Kvaratskhelia muito habilidoso, que gosta de ir para esse 1 contra 1, para buscar a finalização. O Doué a mesma coisa, então podem ter certeza. O Vitinho vai ter sérias dores de cabeça com o Kvaratskhelia e o Alex Telles sérias dores de cabeça com o Doué. 2 jogadores muito habilidosos. E aí no meio da área, você ainda tem o Gonçalo Ramos, que vai estar ali incomodando o Barbosa e o Jair. O Botafogo tem alguma chance? Quando você entra para o campo 11 contra 11, o jogo é jogado. Chance sempre vai existir. Mas eu vou estar mentindo para vocês se eu disser que as chances do Botafogo são altas. Com o momento vivido pelo PSG e com o time deles tão acertadinho, tão encaixado, as chances do Botafogo são quase que mínimas. O PSG ele tá numa fase técnica, física e moral fora da curva. Não à toa, eu enxergo que ao lado de Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City, são os favoritos da competição e são times assim quase que imbatíveis. Porque a gente veio de uma semana onde nós acompanhamos um Palmeiras jogando muito bem contra o Porto e o Fluminense jogando muito bem contra o Borussia Dortmund. Só que Porto e Borussia são times de prateleiras diferentes em comparação ao PSG. O PSG hoje é praticamente o que você tem de melhor do futebol europeu. Por isso eu acho que você comparar Palmeiras e Porto e Fluminense e Borussia com Botafogo e PSG é até sacanagem, é muito desigual. Eu acredito que até se fosse o Botafogo de 2024 com Luiz Henrique e Almada, já não daria jogo, seria muito complicado. Agora, imaginem com o Botafogo, com o time que está atualmente, levando em consideração que na estreia contra o Seattle Sounders passou sufoco também para um time infinitamente inferior. O que eu entendo é que o Botafogo não precisa levar esse jogo do PSG como o jogo da vida. No meu entendimento, o jogo da vida no Botafogo é na última rodada contra o Atlético de Madrid. Isso significa que contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo tem que fazer um jogo competitivo e não ter uma derrota, de repente, que abale demais o time moralmente. Porque o campeonato do Botafogo não é com o PSG. O PSG vai ser disparado o líder desse grupo. A briga é com o Atlético, que perdeu para o PSG na estreia, tomando muitos gols, tem que levar em consideração a questão do saldo também. E o Botafogo fez o seu dever de casa, venceu o Seattle.
Então você pode colocar na sua conta uma derrota para o PSG e na última rodada você vai e empata com o Atlético. Ou então você consegue surpreender o Atlético, que é um time que você consegue muito mais nivelar um jogo, até porque também tem vários jogadores sul-americanos. Agora, contra o PSG, é até difícil comparar hoje. Claro que eu vou torcer para o Botafogo no final das contas, eu quero ver os brasileiros fazendo bons jogos contra os europeus, ganhando dos europeus, mas contra o Paris Saint-Germain fica muito complicado. E o que eu tô falando pro Botafogo valeria se fosse também Palmeiras, Fluminense, Flamengo. Hoje o PSG tá realmente em outra prateleira. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários o que você espera para esse jogo entre Botafogo e PSG. Você acredita que o Botafogo pode surpreender? De repente segurar um empate? Não se esqueça de colocar sua opinião aqui nos comentários. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta. Mais tarde eu vou trazer um vídeo falando sobre Flamengo e Chelsea. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E só reforçando, se você quiser ter o melhor do mundo do futebol na palma da sua mão, aplicativo leve, gratuito, conheça o SofaScore. Estatísticas, escalações e horários dos jogos, tudo isso no seu celular de maneira muito fácil. Link para download na descrição. Garanto que você vai curtir, beleza? Então é isso, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!